Na aula anterior, nós começamos a falar sobre a política imperialista. Falamos do conceito de imperialismo, falamos dos objetivos das potências europeias com as políticas imperialistas e também comentamos sobre as justificativas ideológicas utilizadas pelas grandes potências da Europa para implementar a política do imperialismo. Depois disso, comentamos sobre a partilha da África e da Ásia, né? A partilha que se deu na Conferência de Berlim. O ano de 1885 é o ano marco do início da política imperialista. Então, quando as grandes potências da Europa se reúnem na Conferência de Berlim, nesta conferência eles promovem a partilha afroasiática e, neste momento, as grandes potências dão início à exploração sobre os dois continentes. As questões relativas, específicas, concernentes ao continente africano, estão nas nossas aulas de atualidades sobre a história da África. Nós estamos postando gradativamente, né, as aulas de história da África e falamos muito sobre a África nesse contexto do imperialismo, a questão da fome, das epidemias, dos conflitos produzidos pela política imperialista europeia. Hoje vamos falar da política imperialista na Ásia e as principais zonas de confronto que as potências europeias criaram no continente asiático. Assim como aconteceu na África, o imperialismo ele também se fez presente no continente africano. Assim como se deu na África, o imperialismo também se fez presente no continente asiático. Se nós observarmos, nós temos aqui uma legenda, e esta legenda, ela mostra exatamente a partilha da Ásia. As áreas de domínio francês, as áreas de domínio inglês. Então, houve a partilha da Ásia da mesma forma que houve a partilha da África. E as regras que a partilha da Ásia seguiu foram absolutamente as mesmas regras que a partilha da África seguiu. As grandes potências vão retalhar o continente asiático, dividir esse continente de acordo com seus interesses, sem, em momento algum, levar em consideração a realidade, a pluralidade étnica, cultural, as diferenças existentes no continente asiático. Bom, um dos casos mais substanciais da política imperialista na Ásia foi o caso da China. No século XIX, as grandes potências capitalistas da Europa vão promover uma partilha específica da China. A China, ela foi partilhada especificamente pelas potências europeias, notadamente a Inglaterra, e a Inglaterra, no século XIX, ela domina o mercado chinês, começa a comercializar o ópio com a China, e essa comercialização do ópio deu origem, no ano de 1841, a um confronto na China chamada Guerra do Ópio. Confronto esse que arruinou a China
e deixou a China completamente, totalmente subordinada aos interesses do imperialismo britânico, não é? Então, a China perdeu territórios, como, por exemplo, Hong Kong. Hong Kong, uma ilhazinha que está próxima à China, no litoral, ela passou para o domínio britânico e a China teve que adotar a política imperialista na força. O imperialismo tinha essa característica. É bom a gente lembrar sempre que não é por acidente que a política imperialista é chamada de política do canhão, ou, como os Estados Unidos chamam, na política do Big Stick, política do grande porrete. A China, ela só vai se libertar do domínio imperialista das grandes potências no século XX, no ano de 1949, quando a China vai internamente vivenciar a Revolução Socialista Chinesa, e essa Revolução Socialista foi a revolução que libertou a China do domínio imperialista das grandes potências da Europa. Correto? Depois da Revolução Chinesa, vem todos os desdobramentos que a gente já estudou nas aulas de atualidades, mais especificamente nas aulas de Guerra Fria, onde falamos da China, da Revolução até a abertura dos mercados feita por Deng Xiaoping, com a criação no litoral das zonas econômicas especiais e a ampliação dessas ZEs, como são conhecidas, a ampliação das zonas econômicas especiais após a crise do socialismo real e eclodiu na década de 1980 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas que acabou se expandindo para o mundo inteiro. Então, a questão da China, né, e a relação entre a China e as potências capitalistas da Europa inicia-se no século XIX. É a partir desse momento que a China foi subordinada violentamente aos interesses imperialistas, aos interesses do capitalismo internacional. Então, um outro caso também envolvendo a Inglaterra, você deve estar percebendo, professor, a maioria dos casos de imperialismo envolve a Inglaterra. É porque somente a Inglaterra era uma potência imperialista? Não. É porque a Inglaterra era a maior potência do mundo, portanto, a Inglaterra era a maior potência imperialista do mundo. Então, o caso da Índia, ele foi um caso bastante substancial, bastante revelador na história do imperialismo europeu. A Índia sofreu uma barbaridade nas garras das grandes potências imperialistas europeias, notadamente da Inglaterra. Vamos estudar como se deu especificamente o caso da Índia. Bom, nós sabemos que inicialmente a Índia era uma colônia de Portugal. Era da Índia que Portugal retirava as famosas
especiarias. Vocês devem estar lembrados, na época das grandes navegações, era de lá, da Índia, que Portugal retirava as especiarias, os produtos exóticos, que eram largamente aceitos no continente europeu, comercializados e vendidos, né, a um preço muito alto. O comércio de especiarias sempre foi uma enorme fonte de rendas para o Império Lusitano. Então, inicialmente, a Índia tornou-se colônia de Portugal. Quando foi, então, que a Índia ela se tornou colônia britânica? Quando é que a Índia passou para a colonização da Inglaterra? Bom, no século XVIII, Portugal assinou os contratos de liquidação. Portugal assina os contratos de liquidação e, quando Portugal assina os contratos de liquidação, para o Império Português se libertar de todas as dívidas que ele tinha com a Inglaterra, Portugal transferiu a maior parte do controle de suas colônias para o domínio britânico. Então, muitas colônias portuguesas, no século XVIII, foram passadas para o domínio imperialista inglês como troca das dívidas que Portugal tinha. Então, Portugal libertar-se-ia das dívidas, tá dando em troca boa parte de suas colônias. Evidentemente, o Brasil era a colônia de Portugal, mas o Brasil não entrou nas negociações dos contratos de liquidação, senão, muito provavelmente, nós teríamos perdido o Brasil também. Quando a Índia se torna colônia da Inglaterra, a Inglaterra dá início a uma política de exploração sobre a Índia. Porque todos nós sabemos que o objetivo do imperialismo era explorar. Não vamos nos iludir com o discurso legitimador do imperialismo, que as grandes potências estavam indo para a África e para a Ásia para ajudar a África e a Ásia a prosperarem, a se desenvolverem, a se tornarem, não é, regiões mais prósperas, com aquele discurso imbecil de que eles tinham a missão civilizadora, o discurso do darwinismo social criado por Spencer. Nada disso aplica-se ao que de fato aconteceu. O imperialismo, ele tinha interesses exploratórios. E quando as potências imperialistas dominaram tanto os territórios da África quanto os territórios da Ásia, é um engano acreditar que não houve resistência nos territórios dominados. Porque essa ideia do pacifismo dos africanos, do pacifismo dos asiáticos, é uma grande mentira. Isso não existiu. Isso é uma falácia, isso é uma grande mentira. Não houve esse pacifismo. Isso é uma grande mentira. Portanto, nos lugares onde a Europa impôs a sua hegemonia, o seu domínio, houve reações e resistências ao domínio imperialista europeu. Sim. Não é? Então, na Índia não foi diferente.
Existia na Índia uma tribo, um grupo étnico que ficava no nordeste da Índia, e este grupo étnico vai resistir ao domínio imperialista da Índia. Assim como aconteceu na China, existia um grupo que lutava Kung Fu, né? Eles eram chamados pelos europeus de boxers, e eles tentaram expulsar os ingleses de lá, e aí teve a guerra dos boxers, porque boxers vem de boxe, né? Então eles achavam que os nativos da China lutavam boxe, eles não sabiam que era um Kung Fu, e eles estavam utilizando o Kung Fu para expulsar ou tentar expulsar os britânicos da China, e os boxers na China foram aniquilados, exterminados. A mesma coisa aconteceu com a Índia. Uma tribo do Nordeste na Índia, chamada tribo dos Cipaios, eles vão montar guerrilhas e começar a enfrentar a Inglaterra no continente asiático. Os Cipaios não queriam que a Inglaterra mantivesse o domínio sobre a Índia. Problema seríssimo. E aí os Cipaios vão articular uma resistência através de guerrilhas e começam a entrar, né, em combate com o exército britânico. O exército britânico, por sua vez, ele tinha uma dificuldade gigante de derrotar os Cipaios. Primeiro, que guerrilha, como nós já estudamos na história da Revolução Cubana, guerra de guerrilha é uma guerra realmente difícil de você dissipar, porque a guerrilha, você tem várias frentes de combate, você tem vários frontes militares, várias frentes de combate, essas frentes atuam todas de uma vez só, e o exército, né, oficial, ele tem que se dividir para tentar combater essas várias frentes de ataques simultaneamente, sem êxito. Então, por mais que a Inglaterra tentasse, ela não estava conseguindo dizimar a resistência dos cipaios, até porque, e aí não tem como a gente não fazer uma correlação com a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra de guerrilhas, os ingleses não conseguiam identificar os cipaios. Não conseguiam. Durante o dia, eles até, né, passeavam na área onde os cipaios atacavam e não encontravam nada, a não ser camponeses, rústicos, sabe? Com aquela cara de sofridos, etc. e tal. Muito, muito parecido mesmo com o Vietnã. E durante a noite, esses camponeses viravam perigosos guerrilheiros e, virando perigosos guerrilheiros, esses camponeses promoviam baixas substanciais, né? Eles promoviam derrocadas, baixas substanciais, né, no exército britânico. Aí, resultado, os ingleses não estavam conseguindo derrubar os cipaios, até que o parlamento inglês teve uma ideia genocida. Nós sabemos aonde estão os cipaios, nós sabemos. Não sabemos exatamente aonde, mas a localidade, sabemos, o Nordeste. E como nós não sabemos, no Nordeste, quem é ou quem não é cipaio, façamos o seguinte: vamos exterminar o Nordeste todo da Índia, vamos matar todos aqueles grupos que vivem no Nordeste, vamos matar todos aqueles grupos que habitam o Nordeste,
porque matando todos aqueles grupos, a gente dizima a resistência desse país. Acabou. Este é o caminho. Rapaz, de uma forma covarde, a Inglaterra vai utilizar, no final do século XIX, todo o seu poder de fogo e, utilizando-se de todo o seu poder de fogo, a Inglaterra promove uma verdadeira chacina contra a resistência dos cipayos. A Inglaterra matou todos os grupos que estavam no nordeste da Índia, matou todos, aniquilou todos e debelou a resistência dos cipayos. Debelando a resistência dos cipayos, estava aberto o caminho para a Inglaterra exercer o completo, total e absoluto controle sobre a Índia. Mas, professor, o que era realmente que a Inglaterra queria com a Índia? Na verdade, no século XIX, nós estamos adentrando na segunda Revolução Industrial. E a Inglaterra, bem como a Europa, estava tendo um aumento substancial na produção industrial, na produção de mercadorias. A gente sabe disso. Inclusive, o que produziu o imperialismo foi o aumento drástico da produção de mercadorias sem mercados para escoá-las. Isso foi a causa mor da política imperialista. O aumento drástico da produção de mercadorias sem mercados para escoá-las. Resultado, o que a Inglaterra queria na Índia era transformar a Índia em seu mercado consumidor. Então, o grande interesse britânico era transformar a Índia em seu mercado consumidor. Porque já naquela época, no século XIX, a Índia apresentava um enorme contingente populacional. Fazendo analogia, o interesse britânico na Índia era exatamente o mesmo interesse que a Inglaterra tinha na China. A China também era um país superpopuloso e a Inglaterra queria transformar a China em seu mercado consumidor. Por isso, ela aniquilou a resistência dos Boxers e por isso ela bombardeou a China com a Guerra do Ópio. Então, o grande interesse inglês na Índia era torná-la mercado consumidor. Acontece que a Inglaterra defrontou-se com um problema para tornar a Índia o seu mercado consumidor. Qual era o problema? As manufaturas da Índia. A Índia tinha uma produção de manufaturas gigantesca. Tem até um historiador chamado André Gunder Frank, tem um historiador chamado André Gunder Frank, e esse historiador, André Gunder Frank, ele fala do grande desenvolvimento das manufaturas na Índia. Claro, a Índia tinha um contingente populacional gigante e a Índia produzia roupas em grande quantidade por conta do grande número de trabalhadores. E um detalhe, as roupas produzidas na Índia, elas tinham uma qualidade melhor do que as roupas produzidas na Inglaterra. Primeiro, que eram manufaturas, ou seja, eram roupas feitas à mão. E tudo que é feito à mão tem uma qualidade melhor, maior, do que o industrializado, porque não erra. Você faz um produto à mão, não tem como você errar, né? Na costura,
Porque na hora que você erra, você desmancha instantaneamente. E a produção mecanizada, quando você tem o erro é em série, não é? Por isso que quando a indústria, até os dias de hoje, ela tem que consertar alguma coisa, ela faz o famoso e o chamado recall. O recall é o conserto de uma série de produtos que veio defeituosos de uma linha automobilística, né, de uma linha de aviação, seja lá do que for. Então, a Índia, além de produzir roupas melhores, porque produzia manualmente, produzia também roupas melhores, porque o tecido que a Índia usava era muito melhor do que o tecido usado pela Inglaterra. A Inglaterra usava o algodão. A Índia usava seda e linho. Então, as roupas da Índia eram muito, mas muito melhores do que da Inglaterra. Então, a Índia produzia em quantidade e a Índia produzia com qualidade. A Índia produzia em quantidade e a Índia produzia com qualidade. Como a Inglaterra vai dominar a Índia para torná-la mercado consumidor? E um detalhe, gente, a Índia produzia não apenas para ela, a Índia produzia para ela, mas a Índia também supria o mercado consumidor de boa parte das regiões vizinhas. Por exemplo, a Índia, ela produzia e fornecia para a Índia, produzia e fornecia para, ó, a proximidade, né? A Índia produzia e fornecia para a China, a Índia produzia e fornecia para a Indonésia, a Índia produzia e fornecia para o Japão, a Índia produzia e fornecia para a Oceania. Então, a pergunta é a seguinte: como é que a Inglaterra pode tornar a Índia seu mercado consumidor se a Índia ela fabrica mercadorias para atender os seus próprios interesses e ainda para suprir boa parte dos mercados da Ásia? Novamente entra em cena o imperialismo e a diplomacia do canhão. O parlamento inglês aprovou uma lei que ficou conhecida com o nome de Lei da Desindustrialização da Índia. O parlamento inglês aprova uma lei. Esta lei ficou conhecida como Lei da Desindustrialização da Índia. Veja, o parlamento inglês é a Inglaterra autorizando ela mesma. Com a desindustrialização da Índia, o parlamento inglês ordena que as indústrias da Índia fossem aniquiladas, com os trabalhadores dentro. Olha que absurdo. O parlamento inglês autoriza que as indústrias da Índia fossem aniquiladas com os trabalhadores dentro, porque não adiantava você destruir apenas as indústrias. Você tinha que destruir as indústrias e destruir os trabalhadores. Porque se você não destrói os trabalhadores, você reabre essa manufatura e essa manufatura volta a produzir porque os trabalhadores não foram aniquilados. Resultado: rapaz, mais um genocídio para a conta da Inglaterra. E olha que eles diziam que estavam levando para a África e para a Ásia
progresso e desenvolvimento. Imagine se eles assumissem que estavam levando para a Ásia destruição, morte. Pense aí. Velho, o exército inglês começou a incendiar as manufaturas da Índia com os trabalhadores dentro e cercavam as manufaturas por fora. Porque na hora que algum trabalhador tentasse fugir do incêndio, e certamente alguns tentariam, o que era que os militares que estavam cercando as manufaturas pelo lado de fora fariam? Atirariam nesses trabalhadores e jogariam o corpo deles de volta para que não tivesse provas. Olha que monstruosidade a Inglaterra está fazendo. Mais uma, né? Porque a Guerra dos Cipayos foi a primeira. Eles chacinaram um grupo étnico inteiro para dominar o mercado. E agora eles estão aniquilando, não é? Não só o material, mas matando pessoas para dominar a Índia. E dessa forma, a Inglaterra aniquila as manufaturas hindus. Na hora que a Inglaterra aniquilou as manufaturas da Índia, com uma porrada, ela matou vários coelhos. Porque a Inglaterra transforma não só a Índia em seu mercado consumidor, mas a Inglaterra vai tornar também todas as áreas que anteriormente eram supridas pela Índia, agora serão supridas pela indústria britânica. Então, todas as áreas transformaram-se em mercados de consumo da Inglaterra. Então, com uma pancada, a Inglaterra vai matar vários coelhos de uma só vez. E desta maneira, a Inglaterra subordina a Índia na porrada aos seus interesses. Fica bem claro aí, né, quando a gente narra essas coisas, como realmente o imperialismo foi a diplomacia do canhão, né? Fica bem nítido, fica bem claro quando a gente narra esses processos, como o imperialismo foi a diplomacia do canhão. Com o processo de industrialização, a Índia foi completamente, totalmente subordinada aos domínios do imperialismo britânico. Na década de 40, aparece uma figura chamada Mohandas ou Mahatma Gandhi. Gandhi era um brahmane. Na verdade, a história de Gandhi é interessante. Ele era advogado de uma empresa poderosíssima, não é? Que a gente falou dela quando narramos os conflitos na África do Sul, na aula de atualidades, dá uma olhadinha. Uma empresa diamantífera chamada De Beers, a maior produtora de diamantes do mundo. Então, a De Beers tinha Gandhi como advogado dela. E Gandhi estava viajando para a África do Sul para defender a De Beers. Porque a De Beers, a empresa diamantífera, ela foi processada sob a acusação de estar usando o trabalho escravo na África do Sul para extrair os diamantes da África do Sul às custas da superexploração dos sul-africanos. Então, ele estava indo para a África do Sul a bordo de um trem com a passagem de primeira classe, quando esse trem sofreu uma abordagem em um dos terminais, um dos pontos de parada. Uma das estações. Soldados ingleses entraram pedindo a identificação, a carteira de identidade,
de todos os tripulantes, os passageiros. Os passageiros começaram a apresentar suas identidades e, na época, no século XIX, como a Inglaterra tinha um império extremamente vasto, nas carteiras de identidade tinha escrito assim, cidadão britânico, cidadão da comunidade britânica. Imagine comunidade, como se houvesse consenso, paz, harmonia, né? Cidadão da comunidade britânica. Aí tinha país de origem, África do Sul. País de origem, Índia. País de origem, Indonésia. País de origem, Austrália. Ora, essas certidões de identidade mostrando de onde era, qual era a origem da pessoa, era propositalmente para segregar. Entendeu? Então, mostrando que aquele cara, embora fosse um cidadão da comunidade britânica, ele não era um inglês. Entendeu? Ele era de uma região periférica e, portanto, inferior. Quando Gandhi apresentou a identidade dele, que os soldados viram a origem, Índia, os soldados exigiram que Gandhi fosse para o vagão que era ocupado pelas pessoas da raça inferior. Não é? Lembre daquele conceito de raça do darwinismo social. Gandhi, cheio de argumento, recém-formado e tal, ele tenta dialogar com os soldados, não é? Os soldados, então, pegaram Gandhi e arremessaram Gandhi para fora do trem. Nem primeira, nem classe inferior, nem nada. Eles jogaram Gandhi para fora do trem. Gandhi, inclusive, foi muito machucado, foi parar no hospital. E Gandhi abriu um processo contra o governo britânico e ganhou, não é? Sobre a acusação de maus tratos, etc. Tal. Ele ganha esse processo e, na hora que ele vence esse processo, ele se torna uma personalidade internacional. Foi, então, que, nesse momento, surgiu o Gandhi que o mundo conheceu. Ele abandonou tudo e volta para a Índia. Porque, segundo relatos do próprio Gandhi, ele diz o seguinte, poxa, se na África do Sul a Inglaterra está fazendo isso com os sul-africanos, imagine como o povo do meu país não está sofrendo. Então, Gandhi volta para a Índia. A Índia, na época, tinha uma sociedade de castas e Gandhi fazia parte do grupo mais privilegiado, os líderes religiosos, conhecidos como Brahmanes. Ele aproveitou-se da fama que conquistou, sobretudo na comunidade britânica, e começou a organizar um movimento contra a Inglaterra, movimento esse que ficou conhecido como de desobediência civil pacífica. Movimento esse que ficou conhecido como desobediência civil pacífica. Gandhi, ele começa a articular uma revolução pacífica contra a Inglaterra, contra o domínio britânico. Não é? Então, passeatas, manifestações, boicotes à compra de produtos britânicos, até greve de fome Gandhi fez. Resultado: a Revolução Pacífica de Gandhi obteve êxito. No ano de 1948, Gandhi ele consegue arrancar a independência da Índia de forma pacífica. A Índia
tornou-se independente no ano de 1948, e, por favor, guardem isto daqui, porque é algo que aparece com uma frequência muito, mas muito grande nas provas, tá? Guardem isso, porque aparece com uma frequência muito grande. Aparece o nome Gandhi, associe logo a questão da desobediência civil passiva. Associe logo. Gandhi arranca a independência da Índia e se torna o primeiro governante da Índia independente. Gandhi arranca a independência da Índia e se torna o primeiro governante da Índia independente. Algum tempo depois, em 51, quando Gandhi dirigia-se para uma festa em comemoração aos 3 anos de independência da Índia, havia uma multidão enorme esperando por ele, porque Gandhi era uma figura absolutamente endeusada na Índia. E ele não tinha segurança, nada disso. E nessa festa de comemoração da independência da Índia, aproximou-se de Gandhi um hindu fanático, porque a Índia, até hoje, é um país que tem uma divisão étnica muito grande. A maioria dos hindus são indianos, seguem a religião hinduísta, seguem o hinduísmo. O hinduísmo é uma ramificação do budismo. E você tem, na Índia, um grupo de muçulmanos bastante numerosos, correto? Então, existe ainda esse conflito étnico entre hindus e muçulmanos, que durante o período que Gandhi governou, esse conflito étnico ficou em latência, porque Gandhi era uma figura tão respeitada que ninguém ia de encontro a ele. Entende? Então, esse conflito étnico, ele ficou em latência. Ninguém ia de encontro ao Mohandas Gandhi. Rapaz, então, nesta festividade, que reuniu milhares de pessoas, Gandhi apareceu ao público e aproximou-se de Gandhi um hindu fanático. E a queima-roupa, um hindu deu tiros em Gandhi, levando Gandhi à morte. Olhe, quem assassinou Gandhi não foi um muçulmano, foi um hindu. E aí, quando a gente vê essas coisas, gente, matar Gandhi, o mundo não tem jeito, não. Matar Gandhi, matar Jesus, oh, realmente o ser humano não tem jeito. Quando Gandhi foi assassinado, abriu-se na Índia uma possibilidade gigante de guerra civil. Gandhi era o elemento de unidade. Quando ele foi morto, o elemento de unidade entre hindus e muçulmanos, ele foi quebrado. E isso gera a possibilidade de uma guerra civil na Índia. A morte de Gandhi cria na Índia a possibilidade da eclosão de uma guerra civil. Lideranças hindus e muçulmanas, para evitar uma chacina, porque como a Índia é um país superpopuloso, se explodisse uma guerra civil na China, milhões e milhões de pessoas, na Índia, perdão, se explodisse uma guerra civil na Índia, milhões e milhões de pessoas morreriam. Então, autoridades indianas reuniram-se com autoridades muçulmanas
E para evitar uma guerra civil, a Índia cedeu um pedaço do seu território e, nessa concessão desse pedaço do território, surge um país chamado Paquistão. Paquistão significa, ao pé da letra, país do Islã, ou do Islã, é a mesma coisa. Então, as autoridades hindus cedem uma parte do território da Índia e, da concessão de uma parte do território, surge um país batizado com o nome de Paquistão. Aqui está, ó. Então, surge o Paquistão e a Índia continua a existir. Então, este território que vocês estão vendo aqui, o Paquistão, ele surgiu de parte do território da Índia. Os hindus deram parte do território aos muçulmanos. Os muçulmanos vão se deslocar da Índia para o Paquistão, que é o país deles, e, teoricamente, parece que os conflitos eles estão solucionados, né? Aparentemente, os conflitos estão resolvidos. Mas não estão por conta desta áreazinha aqui, Caxemira. A Caxemira, mesmo após a criação do Paquistão, ela continuou sendo um ponto de discórdia. Por quê? A maior parte da Caxemira ficou nas mãos da Índia, não é? A maior parte ficou nas mãos da Índia e a menor parte nas mãos do Paquistão. O grande problema é que a população que habita a Caxemira, ela é muçulmana. A população que habita a Caxemira, ela é muçulmana. Então, pela lógica, a Caxemira teria que integralmente ser controlada pelo Paquistão. Professor, e por que isso não aconteceu? Porque a Índia não abriu mão do controle da Caxemira para o Paquistão. Primeiro, pela localização geográfica. Observem que a Caxemira está numa região alta e, portanto, uma região alta é uma região estratégica porque você enxerga o seu inimigo de cima para baixo. Então, isso é estratégico. E, em segundo lugar, especula-se. Isso é uma especulação, não é prova, porque o território nunca pôde ser estudado, porque é zona de conflito. Especula-se que na Caxemira existam reservas de gás natural e de água potável. E a Índia, nem o Paquistão, querem abrir mão da Caxemira um para o outro. Olha, este conflito pela Caxemira, ele existe, gente, desde 1991, correto? Ele existe desde 1991. Desculpa, 1951. Esse conflito pela Caxemira existe desde 1951. E esse conflito pela Caxemira, que existe desde 1951, inicialmente era um conflito local. Era uma questão específica, era uma questão local, era uma questão pontual.
Só que no ano de 1991, esse conflito ganha proporções internacionais. Esse conflito ganha proporções internacionais. Por quê? Os dois países, 1991 é o ano da crise da União Soviética. E tanto a Índia quanto o Paquistão compraram armas nucleares de ex-repúblicas soviéticas. Porque quando a União Soviética era um país gigante formado por 15 ex-repúblicas, sendo a Rússia mais importante. E era a nação mais nuclearizada do mundo, que tinha mais armas nucleares. Quando a União Soviética se dissolveu, surgiram várias nações nanicas, pobres, com um poder nuclear gigante, com capacidade de destruir o mundo 3, 4 vezes. E essas nações, como elas nasceram muito pobres, uma das estratégias que essas jovens nações que surgiram da fragmentação da União Soviética estavam usando para ganhar dinheiro era comercializar as suas armas atômicas. Então, eles começam a vender armas nucleares para tudo quanto é lugar. Foi nesse momento que Índia e Paquistão compraram bombas atômicas e o mundo inteiro soube que eles tinham bombas atômicas quando eles detonaram bombas nucleares para comemorar o aniversário de fundação dos dois países, não é? Então, o Paquistão surgiu em 51, não é? Está fazendo 40 anos. Ele foi o primeiro a detonar uma bomba atômica. Que vela desgraçada. Aí a Índia, acendeu uma outra bomba atômica para mostrar ao Paquistão que estava em equilíbrio de força. Resultado, em 91, a disputa pela Caxemira, que era um conflito local, ele toma a proporção internacional. A disputa pela Caxemira toma uma proporção internacional. E de lá para cá, sempre a turma do deixa disso entra em cena. Porque especula-se que se explodir um conflito pela Caxemira, morrerá por baixo 1 bilhão de pessoas, porque a China vai se envolver. Nesse momento, a Caxemira ela está distribuída da seguinte maneira: 15% da Caxemira é controlada pela China. A China tomou 15%, alegando proteção de fronteiras. 40% da Caxemira, 40% da Caxemira está nas mãos da Índia. Certo? Então, aí nós temos o quê? 55%, desculpe, 45% da Caxemira, 45% da Caxemira está nas mãos da Índia. Certo? Vou recolocar aqui tudo direitinho. 45% da Caxemira está sob o controle da Índia, certo? 15% da Caxemira está aproximadamente, tá? Sob o controle da China e 35%, né? 35% está, ou 45%, sei lá, o restante, para completar 100%,
né, está nas mãos do Paquistão. A Índia, a China e o Paquistão disputam a Caxemira. Aliás, a China tomou a Caxemira, a China tomou parte da Caxemira alegando proteção de fronteiras. Então, se tiver uma guerra nuclear aqui, a China vai se envolver, porque ela vai ser atingida. E a China, gente, ela não tem bomba nuclear. A China, ela tem bomba termonuclear. E se a China se envolver nesse conflito, especula-se que por baixo morrerão 1 bilhão de pessoas. Por isso que a partir de 91, os conflitos na Caxemira passaram a ser alvo de atenção da comunidade internacional, porque isso pode desencadear uma guerra sem precedentes na história. Imagine, um conflito desse pode gerar um cataclisma de proporções inimagináveis. E qual é a situação da Caxemira hoje? A mesma. Está desse jeito aqui que a gente colocou, né? Ninguém tem a menor ideia do que pode, do que vai acontecer, e a Índia e o Paquistão, até os dias de hoje, disputam o controle da Caxemira junto com a China. Dessa maneira, então, a gente conclui os nossos estudos sobre o imperialismo. E é claro, a política imperialista, ela foi, a gente já disse isso, mas é bom repetir, o elemento mais importante na eclosão das duas guerras mundiais. Porque a política imperialista, ela gerou uma disputa bélica encarniçada entre as grandes potências por áreas economicamente ricas. Então, o imperialismo, ele foi um câncer para o mundo, porque ele produziu conflitos entre as grandes potências por áreas economicamente ricas. Certo? Dessa maneira, a gente já pode abrir caminho para começarmos a estudar a Primeira Grande Guerra Mundial. Tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima aula.